Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor alcance você, a sua casa e também a sua família. Eu sou o presbítero Juciones Miguel e nós estamos aqui em mais um quadro do projeto Eu Digo Sim. Nós estamos aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, congregação de Uber, congregação essa que é dirigida pelo pastor Leomir Rodrigues. Nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, projeto Restaurando Vidas, o nosso pastor presidente é o pastor José Suimar. E você está aqui mais uma vez no quadro Eu Digo Sim, em que são ministradas lições bíblicas para o Departamento de Jovens. Nós pertencemos ao Departamento de Jovens Unidos em Cristo. E nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E nós temos aqui os nossos amigos, irmãos, companheiros que estão conosco para nos ajudar a estar levando essa mensagem até você, até a sua casa e até a sua família. Então não se esqueça, convide seus amigos, convide um jovem, convide uma moça, convide um rapaz para vir junto com a gente, porque é um tempo de crescimento, é um tempo de Deus para a sua vida e para toda a sua história. Tá comigo aqui, meu querido irmão, professor dos jovens, diácono, irmão Josimar. Pode ser, irmão Josimar? Pode ser, amor, senhor. Rapaz, que prazer estar aqui mais uma vez. Maravilha. Pode ser a todos que estão em casa e vem com a gente. É isso aí, é isso aí. É um tempo de Deus sobre as nossas vidas. Também está conosco nosso querido irmão jovem Adrian. Pode ser, meu querido? Que privilégio mais uma vez estar aqui. E hoje tem mistério de Deus. É isso aí, tem mistério de Deus para as nossas vidas. E quero apresentar aos queridos amados irmãos, pela primeira vez participando conosco nesse quadro, Eu Digo Sim, a nossa querida irmã jovem Paola. Paz do Senhor, Paola. Paz do Senhor, presbítero Juciones. E aí, como é que tá? É bênção, que honra estar entre grandes homens de Deus para aprender um pouco mais da palavra de Maravilha, Deus. maravilha, É bênção. maravilha. Isso é um negócio de Deus, irmãos. Nós estamos aqui, né, para estarmos nesse tempo de crescimento, esse tempo em que Deus está trabalhando em nossas vidas. Deus tem instrumento para usar e Deus certamente usará esses instrumentos de Deus nesse tempo de crescimento. Glória a Deus. A lição que nós vamos estudar hoje é a lição de número 4. E o tema da nossa lição é o Deus que justifica. Então é sobre isso que vai ser a nossa aula de hoje. Você que está aí em sua casa, quem sabe nos seus afazeres, quem sabe você está dirigindo, não importa o que você está fazendo, o que você precisa entender que o Deus que nos serve, ele tem o poder de justificar. E como é que acontece esse processo? Como é que esse processo acontece? Como é que esse Deus justifica as nossas vidas? Nós temos aqui o nosso texto principal da nossa lição. Diácono irmão Josimar, qual é o nosso texto principal? Então, o nosso texto principal hoje está em Romanos 5:1, que nos diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus para nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus do céu. Então, o contexto do nosso texto principal é: sendo justificado pela fé, temos a paz de Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que mistério de Deus, né? Nós temos também o resumo da nossa lição. Cooperador, irmão Adrian, qual é o resumo da nossa lição? Temos um resumo da lição interessantíssimo que vai dizer: o jovem cristão que entende a realidade da justificação Meu pela Deus, fé meu Deus. vive com ousadia, gratidão e santidade, sabendo que foi perdoado, Meu regenerado Deus Uau. do céu. e capacitado para vencer em Cristo. Meu Uau. Deus do céu. Tem ousadia, porque foi perdoado, regenerado e capacitado. Meu Deus do céu. O que é isso, né, irmão É Paulo? forte. É o mistério de Deus, seu glória. Irmã Paola, quais são os objetivos da nossa lição? Os objetivos são apresentar o que é a justificação pela fé, explicar como Deus justificou Abraão, conscientizar sobre o livramento da culpa e das consequências eternas do Meu pecado. Deus do céu, É. que maravilha. Então nós temos um conteúdo aqui poderosíssimo. Eu sei que quem vai participar dessa aula, Diácono irmão Josimar, certamente terá uma fé elevada, Com né? certeza. Vai alcançar, né, uma sabedoria de Deus, porque aqui é o conteúdo bíblico, é a palavra de Deus. Nós viemos aqui, irmãos, apresentar aos nossos jovens um conteúdo bíblico, é a palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração, para a sua história. A palavra de Deus para toda a sua história, no nome de Jesus. Então nós vamos adentrar ao contexto da nossa lição.
A introdução da nossa lição vai apresentar a doutrina bíblica da justificação pela fé. É uma das verdades centrais da fé cristã. Ora, segundo as Escrituras, ela nos ensina que a salvação não se baseia em méritos humanos, não se baseia naquilo que o homem pode fazer, em mérito humano, mas a salvação, ela vem exclusivamente na justiça de Jesus Cristo. É através de Jesus que nós somos justificados. Ou seja, assim é Deus que nos justifica. Dá para dar um glória para Jesus aí, irmão? Glória a Porque Deus. nós entendemos aqui que é exatamente pela ação de Jesus, pela bondade do Pai, é que nós somos justificados através da ação de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então esse é o contexto da nossa lição de hoje. Vamos trabalhar exclusivamente essa questão da justificação pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou ansioso para entrar no primeiro ponto da nossa lição, que diz: o que é a justificação pela fé? Nós precisamos entender esse mistério, Exato. né? Precisamos se aprofundar aí. Você está ansiosa, Paula? Não. Eu estou ansioso. 100%. Você está ansioso, irmão Adriano? É um negócio de Deus. Vamos entender esse mistério. Eu sei que tem jovens aí, tem irmãos, tem cooperadores, tem um monte de gente nos acompanhando aí que também está ansioso para entender esse contexto, para se aprofundar. E quem vai nos introduzir essa palavra é o nosso querido irmão Diácono, irmão Josimar. O que é a justificação pela fé, irmão Josimar? Então, o que é essa justificação, né? Meu Deus. Nós vemos aqui no resumo da lição que praticamente responde isso para gente. Exatamente. Esse ato de justificar. Nesse primeiro ponto, a gente vai observar aqui o que é a justificação. O primeiro ponto é o conceito disso, né? Vamos entender um pouco o que é esse justificar. E eu quero ler aqui juntamente, aqueles que estiverem em casa e puderem acompanhar, que nos diz assim: a palavra justificação refere-se à mudança na condição do pecador diante de Deus. Antes estávamos mortos em ofensas e pecados. Mas ao experimentarmos a justificação, nossa posição é completamente transformada. De culpados, Deus nos declara inocentes. Meu Deus. De condenado, ele nos absolve. Então observe bem, essa palavra justificação, através de Deus, ela vem nos trazer a absorção dos nossos pecados. Então antes nós éramos condenados, nós éramos mortos espiritualmente. Exatamente. Mas agora isso tudo muda através do ato da justificação. E aí quem é que nos justifica? Né? É Deus que nos justifica através da fé. Mas teve alguém, um intermediador nesse ato para a justificação acontecer. É isso aí. Antes condenados, antes mortos. Mas agora quando Deus lá de cima olha, ele vê o quê? A justificação. Meu Deus. O sangue de Cristo que nos cobre. Uau. Então agora Deus olha e vê esse sangue. Ele vê, não, aquele ali já foi justificado. Aquele eu já absorvi, ele está livre de qualquer culpa. Então você aí do outro lado, que está nos acompanhando, entenda bem. Não existe mais nada neste mundo. Satanás pode fazer o que quiser e te julgar e querer te culpar o tanto que ele quiser. Mas entenda, você já foi justificado. Meu Deus do céu, que Cristo. palavra. Então agora você é uma nova vida, você é uma nova criatura, você já foi justificado. E aqui no subponto 2, o ato da justificação. Bem lá no próximo do final nos diz assim: mas quando cremos em Cristo, em sua obra consumada no Calvário, nossa condição humana é transformada diante de Deus. Na regeneração, nossa vida interior é profundamente restaurada. Na justificação, nossa posição diante de Deus é completamente alterada. Então agora nós não temos mais culpa sobre os nossos ombros, porque essa culpa foi consumada na cruz, no sacrifício vicário de Jesus. Então ali nós fomos justificados. Não há mais culpa sobre os seus ombros. Não há mais condenação para você, porque Deus já nos justificou. Então justificação é isso. É o sangue de Cristo sobre nós. Agora nós estamos transformados, regenerados e somos uma nova criatura em Cristo. Meu Deus do céu, que conteúdo poderoso. Então, através da ação de Jesus, né, sobre as nossas vidas, nós estávamos condenados ao inferno, mas veio a justificação através da ação de Jesus e nos purificou. As nossas vestes estavam escuras, estavam enegrecidas, mas Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. É por isso que Romanos 8 diz que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Espírito. Então essa é uma ação de Deus, não é mérito humano. Não é a minha condição humana, né, Diácono irmão Josimar? Não é. Não é a minha questão humana, meus méritos, jovem Adrian. Mas exatamente Jesus, a ação de Jesus, a ação de Deus em querer nos salvar, em querer nos justificar, é que estamos aqui. É uma graça que é favor imerecido, né? É isso que aconteceu conosco. Estou ansioso também para entender o segundo ponto da nossa lição, que diz: Deus justificou Abraão. Como é que aconteceu esse negócio? Como é que é esse mistério de Deus justificar Abraão? Jovem Adria, o senhor pode estar explicando esse tópico para a gente, por gentileza? Perfeitamente, o tópico Deus justifica Abraão. Isso é um privilégio. Se olharmos na Bíblia, são poucos os homens em que Deus pessoalmente está agindo a favor do homem, assim, em questão de testemunho. Vemos isso em Jó, que Deus testemunha de Jó para o diabo. E também temos Deus justificando exclusivamente Abraão, no livro de Romanos, vamos ver isso, e também no livro de Hebreus. Exclusivamente temos um Deus que está dizendo que Abraão foi justificado pela fé. Mas como falamos de Abraão e esse ato de fé, nós devemos explicar o cenário. Exato. Porque o cenário da fé de Abraão era uma fé sem referência. Exatamente. Hoje, para nós, não é que é fácil ter fé, mas se olharmos no contexto, é mais fácil do que o contexto de Abraão. Exatamente. Porque hoje, olharmos para a Bíblia, temos grandes exemplos de homens de fé. Referências, né? Muitas referências. Ou, se não, nós temos referências de pastores, dos nossos líderes, e de N histórias em que podemos nos basear no agir de Deus. Agora, imagina um Deus aparecer para você sem a referência de quem ele é, do que ele faz, do que ele opera, da onde vem. Então, temos um Deus aparecendo para Abraão e Abraão simplesmente crê. Aí, Abraão está crendo num Deus sem referência, e o que é engraçado é que muitas das vezes o exercer da fé, que daqui a pouco vamos tocar nesse assunto, o exercer da fé muitas das vezes não está sendo condizente com o ambiente. Porque imagine comigo, se põe no lugar de Abraão. Deus aparece a Abraão sem referência. Além de não ter referência, Deus está virando para Abraão: Abraão, você será pai de multidões. Só que, porém, o cenário era um ventre de uma mulher estéril. Meu Deus do céu. Aí, para melhorar um pouco a situação, Abraão, eu estou te dando uma terra, mas a notícia da terra é fome. Aí imagina você estar em um cenário em que você não tem referência desse Deus, a notícia e a promessa que ele te dá está contradizendo o que Deus está dizendo. Deus está falando, você vai ser pai de multidões, mas a circunstância do ambiente está dizendo, mas sua mulher não pode. Meu Deus do céu. Deus está dizendo, você terá terra, mas a notícia da terra é fome. Meu Deus do céu. Imagine você ter que nascer uma fé a partir de zero exemplo e a partir de zero notícias boas do seu ambiente. Meu Deus. As circunstâncias apontam ao contrário. As circunstâncias estão apontando ao contrário. E isso é fé. A fé, ela não precisa ser condizente ao ambiente. Meu Deus. A fé precisa ser condizente ao quanto você está em relacionamento com esse Meu Deus que Deus está do céu. falando Isso é com forte. você. Isso é forte. Então, quando estamos falando de Abraão, estamos falando de um homem em que foi exclusivamente justificado por Deus e antes mesmo dos atos. A fé, e Abraão creu tanto em Deus, nesse requisito de se entregar, de confiar, porque a própria lição está dizendo que, no fim, assim, mas na fé dele, Abraão não foi escolhido por merecimento, mas porque confiou em Deus. Meu Deus do céu. Então estamos dizendo que um homem, ele foi justificado, ele foi aceito, ele foi lavado por Deus, não porque ele merecia, não porque ele teve bons atos. Estamos falando de um homem em que creu. E esse homem crendo, o segundo tópico está dizendo que a fé tem uma característica muito plena no plano da salvação, porque a fé, ela vem na questão de confiar e de crer, na questão de entrega. Só que estamos também falando de uma fé que tem que entregar resultado. Exatamente. Porque uma fé em que você declara em microfone, verbalmente, as pessoas em conjunto, em que ela não entrega resultado, é como a palavra de Deus descreve, se não me foge a memória, em Mateus verso 22, Jesus chama os fariseus de hipócritas, porque suas vestimentas parecem de quem tem fé.
A sua fala parece de quem tem fé. Meu Deus. Mas você não está entregando essa fé. Meu Deus. Então estamos vivendo aqui duas questões. Existem aqueles em que pela fé vive e age. E existem aqueles que aparentam ter. Aí o texto ainda está dizendo que existem aqueles em que aparentam produzir frutos visíveis. Hoje existe um evangelho de aparência. É a realidade. Meu Deus. Que estamos vivendo. Meu Deus do céu. Evangelho de aparência. Na minha adolescência, eu viajava muito com alguns pastores e eu me questionava por que tinha pastores que visivelmente tinha tudo para entregar, mas não entregava nada. Aí eu lembro que o meu pastor me deu uma referência no Brasil. Ele falou assim: tem muita gente que aparentemente está verde fora de época, mas não gera fruto. Meu Deus. Parece servo, mas não é servo. Parece que está na posição, mas está fora. Parece que é do reino, mas não sabe nada do reino. Meu Deus. Então tem gente em que aparenta que Deus separou, mas Deus está dizendo, não conheço. Tem gente que está falando, Deus falou, mas não falei. Então pessoas que estão demonstrando viver uma fé em que não está conforme a fé que gera resultados, não é uma fé de Deus. Meu Deus. Não é uma fé em Deus. Não está na posição do crer. Então, nessa lição, estamos aprendendo sobre que Abraão foi separado sem referência. Abraão não teve referência. Aí, muitas das vezes, quando Deus nos chama, nós temos aquela clara desculpa e dizer, mas eu não sou filho de pastor para ser pastor. Eu não sou filho de levita para cantar. Imagina se Abraão tivesse o posicionamento desse. Meu Deus. Então, um conselho que eu dou para a juventude, em que muitas das vezes eu, como jovem, com 25 anos de idade, que já usei muito essa desculpa, de dizer que, mas eu não tenho um pai pregador para ser pregador. Mas o que eu sempre aprendi, a fé não é dependente do ambiente, ela é dependente do seu relacionamento com Deus. Exatamente. E o segundo ponto em que eu quero deixar de conselho para os jovens, que uma fé em que você anda nela, em que não gera nada, não é uma fé em Cristo. Meu Deus. Não é uma fé em Deus. Então, hoje, a nossa juventude, ela está muito preocupada, ou até mesmo de forma geral, com a aparência, com a performance. Meu Deus. Quanto mais se preocupa com a performance, menos se tem de Deus. Essa é a verdade. Observe que todas as vezes em que Jesus precisou ficar de pé diante dos homens, ele precisou ficar de joelho diante de Deus. Meu Deus. Então, primeiro relacionamento, depois visibilidade. Meu Deus. É o que temos para esse ponto. E essa questão da visibilidade, ela é transferida totalmente para Deus. Totalmente. A visibilidade nunca é para o homem. Não é para você aparecer. Por exemplo, nós estamos aqui nessa pré-aula da escola bíblica. Aqui nos nossos corações não tem nenhum sentimento de visibilidade humana. Nós estamos aqui numa missão de Deus. Nós estamos aqui envolvidos numa obra de Deus. Então, a questão da visibilidade é transferida totalmente para Deus. A honra, a glória, o louvor é Deus. Nós estamos aqui, meus irmãos, numa missão de Deus. Nós estamos aqui envolvidos numa obra de Deus. É porque nós entendemos que o meio tecnológico ele precisa ser usado para a honra e para a glória do nome do Senhor. Então, você que está assistindo o nosso vídeo, você que está assistindo essa pré-aula, quem sabe você não teria esse privilégio de estar participando disso, de estar sentindo isso, de estar sendo tocado por essa palavra, está entendendo o que Deus justifica. E esse meio de comunicação está alcançando você, porque nós estamos aqui fazendo essa obra de Deus. Então você precisa entender isso. Por exemplo, é o que o jovem Adler disse, né? Abraão não tinha uma referência, mas Deus chamou Abraão e Deus o justificou. Nós vamos ver que Abraão hoje é uma referência de fé para nós. Porque além dele viver essa fé no teórico, ele viveu essa fé na prática também. Né? Viveu a fé na sua prática, na prática da fé, produzindo frutos. E esse é um mistério de Deus para essa geração, para os nossos jovens, para todos que estão assistindo essa aula, que é necessário ter uma fé prática, né? Que é praticada diariamente. E se você vive uma fé prática, essa fé vai produzir frutos. E a honra, a glória, o louvor, a adoração é transferida totalmente para Deus. A salvação não é uma performance religiosa. Exatamente. Fala de novo que ficou bonito isso aí. A salvação não é uma performance religiosa, é uma transformação. A salvação não é performance, né? Não é.
É uma transformação, é uma mudança de vida, é uma mudança de história através da justificação que é vinda através de Jesus Cristo. A honra, a glória e o louvor é para Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas, para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. Irmã Paola, que maravilha. Nós já sentimos aqui a graça de Deus, né? Já podemos ter aqui essa experiência de entender que Deus justifica pela fé, que Deus justificou Abraão. Agora nós vamos para o terceiro ponto da nossa lição, que trabalha o livramento da culpa e das consequências eternas do pecado. Fala pra gente sobre esse ponto, irmã Paola, no nome de Jesus. Presbítero Juciones, que privilégio é falar sobre o livramento que Aleluia. Jesus nos dá, não é? Aleluia. E antes de entrarmos nos pontos dessa lição, a gente precisa compreender algo fundamental. Certo. O evangelho não começa no que fazemos por Deus, mas no que Deus fez por nós Meu em Deus Cristo. do céu. Não, Muitos. Calma aí. Repete de novo que esse negócio aí é poderoso. Tem jovem que está precisando ouvir isso. Vamos lá. O evangelho não começa no que fazemos por Deus, É. mas o que Deus fez por nós em Cristo. Meu Deus do céu, é muito forte, é muito forte. Porque muitos vivem dentro da igreja, mas ainda carregam pesos enormes. Meu Deus, Não é? meu Deus. Culpa, Meu Deus. condenação. Vergonha. E essa lição, ela nos convida a revistar o coração do evangelho, né? Que é a justificação pela fé. Aham, exatamente. Trata de uma realidade espiritual que transforma a forma como nos vemos, como vivemos e como nos relacionamos com Deus. Meu Deus do céu. Eu estava no serviço sexta-feira e conversando com Deus, preocupada, com medo, se sentindo incapaz. Sim, sim. E Deus me trouxe à memória a história de Davi. Meu Deus. Davi. A história de Davi nos ensina que o maior livramento acontece dentro do coração, onde ninguém vê. E é onde a culpa mais pesa, mais dói. E Davi ele já tinha experimentado livramentos extraordinários. Sim. Leão, urso, Golias. E Golias foi um livramento para todo Israel. Exatamente. Saul. Exatamente. Mesmo assim, a Bíblia nos conta que Davi, um homem segundo o coração de Deus, caiu em um pecado grave. E aqui eu aprendo algo importante. Experiências com Deus não nos torna imunes à queda, mas a graça de Deus nos torna possíveis de restauração. Meu Deus. Que coisa. Então, com Davi, Davi tenta aqui seguir em frente, como se nada tivesse acontecido. E no Salmos 32, Davi abre o seu coração e revela o que ninguém via. Meu Deus. Ele fala, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. De dia e de noite, a tua mão pesava sobre mim. Meu Deus, isso aqui é muito forte, irmão. Porque esse é o peso da culpa. É a consciência gritando. E o maior cativeiro que vivemos nos dias de hoje, ele não é externo, ele é interno. Então, Deus aqui envia o profeta Natã para confortar Davi. E diante da verdade, Davi não se defende, ele não se justifica. É confrontado. Ele apenas diz, pequei contra o Senhor. Meu Deus. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Pequei contra o Senhor. Então, essa frase, ela abre a porta do livramento, porque o livramento, ele começa quando não tentamos ser fortes demais, mas sim quando temos a coragem de ser sincero. Então, aqui nasce o Salmo 51. E esse é o Salmo de clamor, de alguém que quer ser restaurado por dentro. Isso aqui é muito lindo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Aleluia. Ele não só pede perdão, ele pede a transformação. Meu Deus. E quando a confissão acontece, algo muda. Davi diz, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e em cujo espírito não há engano. Meu Deus. Eu estava estudando sobre a palavra bem-aventurado e em alguns lugares ela disse que ela significa mais que feliz, ou verdadeiramente feliz. Então o livramento chegou, Davi foi um homem verdadeiramente feliz. O livramento chegou, não porque Davi merecia, mas porque o nosso Deus ele é misericordioso. Misericordioso. E não porque ele era rei, mas porque ele foi quebrantado. Meu Deus. E é o que precisamos no dia de hoje, precisamos de transformação. Existem muitos jovens presbíteros, Adonias, que estão pesados por dentro, presos por culpa.
e que mesmo depois do perdão ainda vivem aprisionados pela culpa. Meu Deus. E a culpa, ela paralisa, ela enfraquece a fé. Porém, eu quero te dizer para você, jovem, que me ouve hoje. Receba no nome de Jesus, jovens. A obra de Cristo, ela não apenas perdoa o pecado, ela também remove a culpa que ela produz. Oh, meu Deus. E o nosso líder já disse aqui em Romanos 8, 1, que nos diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, em Cristo, a gente não vive mais debaixo da condenação eterna, nem presos às acusações do pecado. Somos livres da sentença que jamais poderíamos pagar sozinhos. É isso aí. E esse livramento, ele muda a nossa posição espiritual, né? Deixamos de ser escravos e passamos a viver como filhos. Meu Deus, que palavra poderosa. Somos livres quando entendemos que Jesus já pagou o preço que tentamos pagar com culpa. Somos livres quando deixamos o Espírito Santo nos lembrar quem somos em Cristo. Somos livres quando paramos de fugir de Deus e corremos para a cruz. Talvez você, jovem, que me ouve hoje, esteja como Davi esteja um dia, seguindo a vida por fora, mas pesado por dentro. A boa notícia é que o mesmo Deus que livrou Davi continua livrando hoje. Se entregue diante de Deus e Ele te cuidará e te livrará. Meu Deus. Havia um véu, e quando Jesus disse: consumado está, o véu foi rasgado. E hoje eu e você temos o livre acesso de adorar. Meu Deus, que palavra. É forte. Que palavra. Isso é um negócio, um mistério de Deus, meus irmãos. Isso é um mistério de Deus. E eu tenho certeza que muitas vidas estão sendo alcançadas através desse conteúdo, irmã Paola. Porque existe, além disso, de Jesus ter nos justificado, lavado as nossas vestimentas espirituais, tem a ação do Espírito Santo que nos ajuda. E é tão lindo esse mistério de Deus, né? Que é o terceiro tópico do terceiro ponto diz o testemunho interior do Espírito Santo. Isso é tão lindo, porque até a forma de orar o Espírito nos ensina, nos instrui. Quem sabe você, jovem, está aí com uma culpa no seu coração. Quem sabe está sentindo as acusações de Satanás, as flechas do inimigo alcançando a sua alma. E a mensagem de Deus para você hoje é que Deus cuida tanto de você, que Deus ama tanto você, que Ele está te enviando essa palavra. Eu justifico você. E além de justificar, de te perdoar dos seus pecados, o Espírito Santo vai te ensinar como orar. Meu Deus. Vai te ensinar como clamar. E Ele, com gemidos inexprimíveis, levará a sua oração a Deus. Isso é um mistério de Deus. Né? Isso é um negócio, não, mamãe Adriana, isso é um negócio de Deus. E uma coisa que, enquanto a irmã Paola falava, que ardia muito no meu coração, tem muito jovem com o desejo de voltar. Mas existe um questionamento que muitos falam assim: mas eu vou envergonhar o nome dos meus pais. Alguns falam: mas Senhor, eu vou envergonhar o seu nome. Aí alguns se questionam: Deus, o que eu sou para você? E Deus me mandava aqui no meu coração para falar para alguém que está escutando: o seu status no céu é de filha. Meu Deus do céu. O seu status no céu é de filho. Meu Deus. Deus não te vê de outra forma se não for filha e filho. Isso é forte. Isso é o que Deus estava no meu coração. Isso é forte. Isso é de Deus. Isso é de Deus. O status do céu de jovens é de filho e filha. Meu Deus. Então, o que o irmão está dizendo é que o cenário é esse. O cenário é esse. Satanás está mentindo e dizendo para esse jovem que ele é a vergonha da casa, que ele é a vergonha da família, que ele vai envergonhar a história. E Deus está nos usando aqui através dessa aula para te dizer que o seu status no céu, a visão que Deus tem de você, olha isso, Meu Deus. é a visão que Deus tem de você. Glória é que você é um filho, que você é uma filha, que o seu nome está nos céus. Deus não abre mão de você. Deus não abre mão da sua história. Deus não abre mão da sua chamada. Receba essa palavra sobre a sua vida. Você, professor, que vai estar licionando essa aula para os jovens, diga isso para os seus jovens. Diga isso para eles, que tem a ação do Espírito Santo, que tem a ação de Deus, que tem a ação de Jesus, e que esse jovem vai produzir muito no reino dos céus. Não é não, irmão Diácono, irmão Josimar? É uma ação de Deus, irmã Paola. É uma ação dos céus sobre as nossas vidas, e nós estamos muito felizes por isso. Muito bem,
nós vamos para a conclusão da nossa lição. A conclusão da nossa lição vai apresentar que a justificação é o alicerce sobre o qual se edifica toda a vida cristã. Ao crer em Jesus, somos declarados justos diante de Deus. Não por nossos méritos, mas pela justiça de Cristo imputada a nós. Isso nos dá segurança, paz com Deus e acesso à vida eterna. Então, a conclusão da nossa lição apresenta-nos a visão de que a base de tudo isso é a justificação. E a justificação não está baseada na nossa categoria humana. Não está baseada no nosso poder aquisitivo. Não está baseado no tanto de seguidor que você tem no Instagram. Não está baseada em coisas da terra. Está baseada na ação de Deus por nós. Porque a Bíblia vai nos dizer que Ele nos amou primeiro. Ele olhou para nós com amor. E é um amor que não dá para falar sobre esse amor assim totalmente. Não dá para explicar que amor é esse. É verdade. Porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para tudo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 10, versículo 10 diz: o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenha vida. Aleluia. E a tenha com abundância. Glória a Deus. Então esse é o mistério da justificação. É um Deus que justifica. É um Deus que não abre mão do seu filho. Deus não concorda com o seu pecado. Deus não apoia o seu pecado. Mas Deus te ama mesmo sendo pecador. O amor de Deus alcança a sua vida. O amor de Deus alcança a sua casa. O amor de Deus alcança a sua família. Essa paz que você está sentindo no seu coração aí, essa alegria que você está sentindo no seu coração é porque o amor de Deus alcançou a sua alma. O amor de Deus alcançou a sua vida. Meu Deus, que aula poderosa, que aula impactante, que momento de Deus. Os irmãos sabem que isso aqui é uma pré-aula. Nós gostaríamos, de termos mais tempo para podermos falar um pouco mais, para aprofundarmos acerca de cada contexto da nossa escola bíblica dominical. Mas isso aqui é um aperitivo, que você está recebendo. E no domingo, você aí na sua igreja, na sua congregação, com o seu departamento de jovens, vai poder aprofundar mais. E se no domingo não der, marca um culto na casa aí do irmão, um dia de tarde aí, converse com o seu pastor, vamos falar da Bíblia, vamos falar da palavra, porque os nossos jovens gostam de Bíblia. Gosta ou não gosta, Paola? Gosta de Bíblia, gosta de palavra. É um negócio de Deus. Agora nós vamos para nossas considerações finais. Querido irmão Diácono, irmão Josimar, nosso professor da escola bíblica, tem toda a liberdade para suas considerações finais. Presbítero Jussione, que aula, hein? Maravilha. Que maravilha. Eu tô aqui esbabacado, para ser sincero. Porque ontem, alguns dias atrás, a gente ouviu que a irmã Paola disse, eu não consigo. É isso aí. Não tenho capacidade. É isso aí. Mas hoje ela falou aqui de forma que você vê a graça implícita. Impactante. Então, não tem limite para um filho, para um servo de Deus que se dedica à vida. Não tem limite. É isso aí. O limite é o céu. É isso aí. É pra lá que a gente vai. Resultado eu digo sim. É o resultado do sim. projeto, eu digo sim. É isso aí. Então eu tô assim, eu não consigo nem me expressar a alegria que eu estou sentindo neste momento de estar aqui participando e ver essa evolução. Então, esse projeto que foi do coração de Deus e desceu ao coração do presbítero Jussione, presbítero Adonias, e trouxe até a classe de jovens, é algo extremamente abrangente. Então você que está aí do outro lado, entenda. Você é um aluno, veja que ao nosso lado tem alunos aqui. Exatamente. Adria, veja como a graça de Deus está operando no meio desses jovens. Então não se sinta incapaz. Na verdade, você é incapaz. Só que o Espírito Santo te capacita. Meu Deus do céu, é isso aí. A graça te capacita. É Ele que te dá. Então, o que você tem que fazer? O meu conselho para a sua vida, desça. As suas raízes, adube. As suas raízes, ela vai descer no mais profundo e alcançar as mais profundas águas. Para cima não importa o tamanho que você cresça. O importante é você que cresça para baixo. É isso aí. Porque ali pode bater o vento, pode vir o vale, pode vir a falta de chuva, mas as suas raízes, ela está firmada lá no centro, lá nas águas da vida. Aleluia. Então, para sua vida eu deixo. Desça mais, se enraízes, e você vai crescer muito para cima
a qual vai alcançar muitas vidas. Então, Deus abençoe sua vida. Participe, se deleite dessa aula, se deleite dessa lição que se trata da salvação. Aleluia, que conteúdo poderoso. Poderoso. E nós estamos vivendo experiências com Deus, irmão. Sim. Nós estamos vivendo várias experiências com Deus. A irmã Paola está aqui, é a primeira vez que ela está participando com a gente, né? Ela participa do nosso departamento de jovens unidos em Cristo. E a irmã Paola me procurou e disse assim, tá pesado demais, tá muito difícil. Né, irmã Paola? Tá muito difícil. Eu acho que não vou conseguir. Eu disse para ela, você não vai conseguir sozinha, minha filha. A capacidade de Deus vai vir sobre você, né? E Deus está levantando jovens nessa geração, né, para fazer a obra de Deus. Isso aqui é uma experiência nova pra gente, né? Nós tivemos também o jovem Igor, que passou por um processo de Deus. Agora nós temos a jovem Paola. E Deus está fazendo essa obra, e o nome do Senhor seja glorificado para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus mesmo. É glória para Ele mesmo, louvor é para Ele. Jovem Adria, as suas considerações finais. Que graça. Que graça. É isso aí. Eu quero deixar aqui os meus agradecimentos aos meus 2 professores, né? Que Amém. cá entre nós. Que privilégio nosso, né? E eu quero deixar aqui uma citação para os jovens em que nos escuta. A palavra de Deus diz que por um vacilo o Eutico dormiu, por um descuido. Aí a Bíblia fala que Paulo chega e o abraça. Por um vacilo, talvez alguém que está nos escutando está achando que a posição de caído será sempre seu status daqui para frente. Meu Deus. Mas pelo poder que há no nome de Jesus, se sinta abraçada pelo Espírito Santo. Aleluias. E a partir de hoje você sairá desse status de caído. Por um vacilo tu pode ter caído, mas o Espírito Santo levanta. Glória a Deus. Então é o que eu quero deixar para esses jovens, porque eu questionava a Deus, Senhor, eu sei que o projeto ele tem resultado de salvar almas, de frutos, de dons, mas o que mais? Deus falou, é para abraçar até aqueles que por um descuido caíram. Então o projeto ele está abrangindo de forma geral um 360 qualquer setor. Esse projeto, eu digo sim, Aleluias. vai pegar em Glória a 2026. Deus. Glória a É Deus. dentro e fora, é dentro Glórias e a fora, Deus, será glórias a atingido Deus. por esse projeto. Glórias a creio. Deus. Que palavra poderosa. Nossa querida irmã Paola, as suas considerações, minha filha, em nome de Jesus. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, porque se eu estou aqui hoje é por pura graça e misericórdia de Deus. É isso aí. Eu quero deixar um conselho para os jovens. Eu acredito que todos os jovens que têm uma responsabilidade como essa sente um certo medo, se sente incapaz. E, na verdade, é como o diácono Josimar nos disse, realmente somos incapazes, mas Deus nos capacita. Ele tira o medo e Ele renova nossas forças. Então, crê somente, mergulhe. É hora de sair do barco e mergulhar. Exatamente. Deus tem coisas grandes. Esse projeto é de Deus, é do céu. É isso tem aí. coisas grandes para nós aí. É um negócio de Deus, porque eu digo Sim! sim. O mistério é esse, é dizer sim para Deus, estar disponível para Deus te usar. Quem sabe hoje você está andando na praia. Você está olhando para o mar, está tudo muito lindo, está tudo muito maravilhoso. Porém, Deus está te convidando para sair da praia e para mergulhar. Meu Deus. Você vai mergulhar. Deus vai te usar para pregar, Deus vai te usar para cantar. Glória a Deus. Deus vai te usar para curar, Deus vai te dar visão, vai te dar Aleluia. revelação. Olha aqui, no tempo de Daniel, Deus usou Daniel. No tempo de Misael, Ananias e Azarias, Deus usou Ananias, Misael e Azarias. No tempo de José, Deus usou José. No tempo de Abraão, Deus usou Abraão. E no seu tempo você vai ficar de braços cruzados, parado, não vai fazer nada, meu filho. Vamos pra cima, vamos fazer a obra. Deus conta com você. Deus quer usar você nesse tempo. E é tempo de Deus usar os jovens, é tempo de Deus usar os rapazes, e é tempo de Deus usar as moças. Eu já disse sim. Eu também. Eu já disse sim. também. Eu também. Eu estou disponível, já disse pra Deus. Se o Senhor quiser usar alguém, eu estou aqui. Eu estou disponível para ser usado na tua obra. Vocês também estão, gente? Com certeza. Aquela oração, certeza. aquela oração de Billy Totally. Graham faz, aquela oração de Billy Graham faz de novo. É Senhor. isso aí, é isso aí. Faz de novo. Faz. Meus Senhor. irmãos, é nesse momento de mistério, nesse momento de alegria que nós queremos concluir essa aula e desejar a você que você seja uma bênção na sua congregação, aonde você está, aqui nos Estados Unidos, no Brasil, aonde você estiver, nos 4 cantos dessa terra, que Deus te use
poderosamente. Faça um favor, pega esse vídeo, compartilhe, envie para os seus amigos, envie para os 100 contatos que você tem aí no seu celular, envie para todo mundo, porque esse conteúdo é o conteúdo de Deus, é sem fins lucrativos, é voltado para o reino mesmo, é para a obra de Deus, tá bom? Deus abençoe sua vida e essa é mais uma das nossas lições bíblicas para você, para sua casa e para sua família. E não se esqueça, Jesus é bom e o diabo não e presta. o diabo não Ô, presta. glória.